Bênção de Deus, momento conversa de fé. Estamos alegres e hoje nós vamos bater um papo com o pastor Darcy Brito. Tudo bem, Brito? Tudo bem, pastor. Graças a Deus, tudo na bênção. Nós temos conversado aqui, tem sido muito legal, batendo um papo com os colegas e também com alguns irmãos, e temos escutado alguns testemunhos e eu também tenho levantado alguns temas. Pastor, o senhor hoje é pastor na Alvorada. Quanto tempo na Alvorada? Alvorada, nós fechamos 13 anos de Alvorada. Nós fomos para Alvorada em 2010. Quanto tempo foi pastor no Rubem Berta? 12 anos. Então tá, para quem não sabe, Alvorada é uma cidade da grande Porto Alegre e o Rubem Berta é um bairro dentro de Porto Alegre. Dentro de Porto Alegre. Então, aí tu está mais ou menos trabalhando já 25 anos no ministério. No ministério. E quanto tempo com a gente, congregando? Congregando, vai fechar de 95 para cá, são 29 anos. 29 anos praticamente. A gente pode dizer que tu é fruto do ministério, é interessante, né? Tu é fruto de uma vida restaurada, curada e abençoada. Chegaste no começo, eu creio que foi de 95, pode ser? 95. Aqui na Arabutã? Na Arabutã. Quando nós estávamos quase já saindo da Arabutã. Isso, foram poucos meses ali, não me recordo bem, né, quanto tempo, mas foram poucos meses, 4, 5 meses na Arabutã. Uhum. Aí fomos pro Teatro Presidente. Eu me lembro de ti num culto uma quarta-feira à tarde, como é que foi isso aí? Quarta-feira à tarde, era o culto da tarde, né? O que te trouxe? Casamento estava sendo destruído pelo diabo. Quando a palavra de Deus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, isso estava acontecendo no meu casamento. Né? Nos casamos em 1985, apaixonados um pelo outro, namoramos, noivamos, casamos, e 7 anos depois nós já estávamos quase separando. Foi quando a minha irmã Guiomar, A Guiomar. O senhor conhece a Guiomar? Sei né? quem é Guiomar. Esposa do José Matos, já falecido. Uhum. Mas ela me disse, pastor, mano, tu conhece a palavra, né? Nós fomos criados no Evangelho, né, pastor Isaías? Estava afastado, estava desviado. Estava desviado. Tu conhece a palavra? Só Jesus para mudar a tua vida e teu casamento. E eu conheço um pastor que está sendo muito usado por Deus e nos deu o endereço e o dia do culto. E nós viemos, não me esqueça, uma quarta-feira à tarde. Uma quarta-feira à tarde. Chegamos lá. De cara eu encontrei o senhor. Só estava na porta recebendo Recebendo as pessoas. E ali sentamos e aí... 95, vamos lá. 95 são... 29 anos. 29 anos. 28 anos, 29 anos. 29 anos, aqui na Arabutã. 29 anos atrás eu tinha 34 anos. 35 anos. Eu estava por aí também. Eu era um gurizão. Eu estava com os 36, né? 34, 35. E aí tu chegaste E ali, olha, eu como fui criado no Evangelho, né? Então a gente já conhecia um pouco da palavra de Deus. E aí eu comecei a ver ali com o senhor coisas que eu não tinha visto ainda. O mover de Deus. Pessoas curadas, libertas. Sendo libertas ali. Eu fiquei já impactado naquele primeiro culto. Foi um culto que deu um mover de Deus assim tremendo, né? E eu saí dali impactado e também percebi uma coisa, minha esposa impactada. Porque quando eu conheci ela, né, eu estava no mundo. E conheci ela no mundo. Né? E aí... Então ela não teve formação evangélica? Evangélica, não. Tá. É muito católica, muito temente na questão religiosa. Da família, né, essa questão toda. Então, houve muitas divergências, porque aí eu me converto. Né? Quando eu me converti, logo quando eu voltei para Jesus, na primeira fase que eu voltei, né, nós fomos congregar numa igreja muito fechada, né? Aquela igreja com doutrinas muito fechadas. Então, ela não se adaptou ali. E ela dizia para mim, não, eu não vou servir, eu não vou continuar na igreja, não quero, isso aí não é para mim. Então, houve muita briga por causa disso aí. E aqui na Arabutã tu te encaixou? Aí, aqui na Arabutã. Naquele período eu saí novamente. Me perdi novamente, fiquei 5 anos fora. Aí sim, nosso casamento foi destruído totalmente. Aí, quando recebemos esse convite, que nós viemos na Arabutã, aí Deus mostrou para ela um novo tempo. Novo tempo. Um lugar ela diferente. Foi tocada, ela foi, sabe? Aí eu me recordo que eu estava... Depois desses 5 anos que tu tinha saído fora da igreja, que teu casamento estava afundando. Estava afundando. Aí foi quando tu veio na Arabutã? Nós íamos separar, não tinha outra. E aí, ali ela aceitou vir, aí ela viu coisas novas também. Né? Ela falou, mas o evangelho não é isso aí. Né?
Muita alegria, né? Muito milagre, né? Abraçando. Muito milagre, né? A sua esposa, a irmã Magda, logo de início veio abraçar ela. Foi um negócio legal, né? Nós saímos dali impactados. Que legal, que legal. Foi muito jóia. Que jóia. Aí logo na sequência, nós fomos em setembro para o Teatro Presidente. E num dos primeiros cultos no teatro lá, eu me lembro que eu estava numa reunião pequena, tu me procurou. Isso. O que tu queria? Aí eu disse para o senhor assim, eu digo, pastor Isaías, eu estou, né, congregando aqui e tal, começamos faz pouco tempo, mas... Aí eu contei rapidinho a minha história do casamento ali. Eu disse, olha, eu trouxe uma aliança para a senhora nos abençoar. Eu quero voltar, né, a usar a minha aliança, restaurar meu casamento, legal. E aí o senhor disse, não vamos fazer aqui agora não, vamos fazer na Santa Ceia. Fazer na ceia. Vamos fazer na ceia. Aí, domingo de manhã, o teatro super lotado. Tu tem esse vídeo? Eu tenho esse vídeo. Eu quero ver. Devemos ser dois de cabelo preto. Assim, eu me lembro bem direito, o senhor chamou assim, nós vamos abençoar um casal, que Deus está fazendo uma obra maravilhosa, está restaurando o casamento. Vou chamar aqui o Darcy Brito e a Lourdes. Aí o senhor disse, e traz junto a filhinha. Filhinha. A Bruna tinha 4, 5 anos. Que ideia isso aí. Tu tem isso aí filmado? Tenho isso aí filmado. Que ideia, que legal. Que joia, Brito. Eu me lembro desse fato, assim, porque eu me lembro de vocês lá em cima, né? Isso. Eu abençoando vocês. Me lembro como se fosse hoje, assim. Que legal. E dali Deus começou a restaurar a vida de vocês. Ali houve uma mudança total, pastor. E aí surgiu no teu bairro lá uma possibilidade de servir na obra social. Exatamente. Começou, na realidade, com o Grupo Caseiro. Quando eu fui para o Grupo Caseiro, eu passei a ser depois a liderança do grupo. E depois vem o trabalho social. E aí, depois do trabalho social, aí andou. Começou, eu me lembro ali, era um sopão. Um sopão. Eu fui lá uma vez no Natal, dar uma palavra lá. Foi. Eu me lembro que tu já estava cuidando daquilo lá. Eu fui no Natal lá, vocês fizeram o Natal do Grupo Caseiro, da obra social, e eu fui lá. Foi muito legal aquela reunião lá. Foi muito legal. Acho que foi em 99 aquele Natal que eu fui lá. Pô, eu acredito que 99, sim. 99 eu fui lá. Natal de 99 eu fui lá. Foi muito legal, assim, ó. Estávamos eu e a Magda. E vocês estavam lá alegres, muito joia, muito 10. Muita gente, era na casa de um irmão aquilo ali. Na casa de um irmão. Depois, aí o senhor saiu dali e disse, Brito, pode... Arrumar um lugar. Procurar um salãozinho aí para 100, 200 pessoas. E nós arrumamos o primeiro lugar. Eu me lembro, inclusive, tinha uma figura que estava ali, que queria tomar a frente. Né? Sempre tem isso, né? Sempre tem um homem que quer tomar a frente, né? E ele quis tomar a frente da reunião, tudo, e eu disse... Daí, depois que eu peguei o microfone para falar ali, que tinha até um microfonezinho, eu disse, olha, eu reconheço aqui... trabalho do irmão Brito, tudo. Essa pessoa não gostou muito, né? E daí, quando eu saí, eu falei para ti, Brito, Deus te levantou aqui. Pode arrumar... Te lembra disso aí? Lembro. Pode arrumar um lugar que a gente dá todo o apoio. E aí tu conseguiu a garagem do irmão ali do lado. Como é que é? Do Sandro? Do Sandro. Ele tinha um salãozinho. Na verdade, era um salãozinho. Um salãozinho. Mas dava para colocar 120 cadeiras, mais ou menos. Cara, eu fui em curso lotado, gente na porta. Tinha uma escadaria. Gente na porta daquilo livre. Verdade. Gente na porta. Hein? Depois dali nós já fomos para uma congregação maior. Aí fomos lá para Bernardino Silveira Pastoriza. Não, a Pastoriza não, a Amorim. Amorim. A Pastoriza onde é hoje. A Grandana, a nova aquela. Isso, bem perto da Fiergs. Tá. Depois tu colocaste uma na esquina ali, na curva. Na esquina foi o boom. Ali foi um negócio assim. Ali eu me lembro que tu até aumentou. Não, ali nós fizemos... Ali eu participei de culto com gente na porta. Ali a coisa assim, né? Foi realmente porque nós pegamos bem no centro do bairro, né? Um ponto estratégico também, Deus operando tremendamente. Dali nós saímos e fomos para mais para frente um pouquinho, à direita. À direita. Onde nós estamos hoje. Exatamente, onde estamos hoje novamente. Então, deixa eu te colocar assim, para nós conversar, né? Houve um crescimento, né? De um lugar de uma casa de um irmão primeiro, que era uma obra social, de uma sopa. Um garajão. Como é o nome dele? O Antônio tocava violão. O Antônio. O Antoninho tocava violão. Depois nós fomos para a garagem do Sandro, do lado ali, que já colocava 100 e poucas pessoas. Isso. E depois, aí, aquela da esquina lá, eu me lembro da curva. Da curva ali. Eu me lembro como se fosse hoje, eu chegando lá um dia, não tinha onde botar o carro. Não tinha. Um irmão pegou meu carro para estacionar. E as cruzadas, fizemos ali depois cruzadas. Tivemos cruzadas ali em volta, teve a campanha de 95 ali, a primeira. Na Rua dos Maias, uma cruzada forte ali. Forte ali. Aliás, foram duas cruzadas. Duas cruzadas. A primeira e a segunda, depois já quase... E aí Deus começou a abençoar. E começou a abençoar e teu ministério, e tu fosse para Alvorada. Alvorada também... Foi um desafio. Foi um desafio. Muito grande. Né? Mas Deus te abençoou muito na Alvorada. Deus me deu graça. Né? Eu fico feliz, porque né? Os pastores, na maioria que nós enviamos de Porto Alegre para as congregações,
deram certo, os últimos pelo menos, porque todos saíram daqui. O Gansa saiu daqui, o Paulo saiu daqui, todo o ministério saiu da sede no início. Mas os últimos também, tu foste para Alvorada, né? Foi uma bênção lá na Alvorada. Hoje nós temos o André também, que tem sido uma bênção na Cachoeirinha. Eu falei com ele hoje, né? Nós temos como é o nome dele, que está lá também em Santo Antônio hoje, o Marcelo também, que foi para lá, né? Então, uma leva de pastores, né? Que... Benção. Mas assim, Brito, e aí tu tá tocando o teu trabalho na Alvorada, tu tá indo tudo bem, e aí vem uma doença. O que aconteceu? 2017. Tá. Pastor, estava tão bem como estou agora aqui. Tá. Comecei a sentir uma dor de garganta. Uma dorzinha, posso dizer dorzinha, porque era uma dor leve, né? Suportável. Só que era algo chato, né? Chato. Mas eu me automediquei. Tá. Fui na farmácia, aliás, né? Comprei falei pro farmacêutico, ele disse, não, vou te dar um anti-inflamatório, toma. Não deve. Uma caixinha. Tomei uma caixinha, não adiantou nada, voltei lá, ele disse, não, cara, vou te dar outro, então, mais forte. Agora, se não passar com esse aqui, tu procura um médico. Procura um médico. Aí eu tomei, não adiantou nada, eu fui. Cheguei na doutora, era uma doutora, né? E expliquei para ela levantou da cadeira, ela mandou eu abrir a boca, né, com aquela pazinha, né? Ela examinou, ela só disse primeiro assim, dá uma olhadinha aqui para a senhora ver. Isso aí não é uma simples laringite. Quando ela disse isso, já estremeci. Vou te pedir para te fazer uns exames, se tu permitir, eu sou cirurgião também, já tiro aqui uma amostra, tá, do material, eu tenho aqui tudo para fazer, e já mando pro laboratório e tu já pode, daqui 3 dias, ficar sabendo do teu resultado. Já fez uma biópsia na hora? Fiz uma biópsia. Aí ela pegou, tirou um pedacinho ali, botou no plástico e tal. Porque isso aí não é uma simples. Não tá legal. Quando eu voltei 3 dias depois, antes de eu sentar na mesa, ela disse, pastor, seu Brito, não tenho boas notícias para o senhor. É um tumor, é um carcinoma, e já está enraizado, já está tomado, ele começou silencioso, né? E essa dorzinha que o senhor disse que tinha, talvez ela fosse menor há tempo atrás, o senhor não sentia. Mas ele veio se expandindo. Isso eu tenho que tomar uma decisão com o senhor. Ou opero, faço uma cirurgia, ou faço um tratamento radioquimioterapêutico. Então... Mas ela te falou uma coisa interessante, né? Que esse é um lugar de muita corrente sanguínea. Ela disse para mim assim, olha, eu já vou lhe avisando. É uma cirurgia de alto risco, porque é um lugar que tem muito vaso sanguíneo. Tá. Né? E qualquer situação ali pode dar uma hemorragia, e se der uma hemorragia, as chances são poucas. O senhor pode ficar na mesa. Bem assim. O senhor pode ficar na mesa. E nós ouvimos tudo aquilo ali, né? E ela disse também a questão da alimentação. Aí ela falou que o senhor poderá ficar dependente de sonda alimentar para o resto da sua vida. Opa! Né? E o senhor poderá ficar com problema na sua voz, né? Porque também atinge as cordas vocálicas ali e tal. Né? Então, são riscos que nós vamos ter que... E ela também te deu um tempo de um risco de morte de alguns meses. Ela disse, isso aí é questão de meses. Você não tem muito tempo de vida. Uau! O que foi? 4 a 6 meses, né? 6 meses. 6 meses, Brito. Só Jesus, né? Como é que é, Brito? Receber uma notícia dessa assim... Tu tá indo tudo bem, uma dor de garganta, vai lá e o médico te diz assim, tu pode viver só mais 6 meses. Caiu o chão. Caiu. A gente, se não é Jesus nessa hora, o ser humano ele fica sem chão realmente. Né? Mas eu ali, quando eu vi aquilo ali tudo, né? Primeira coisa que eu pensei, vamos sair daqui, vamos lá do pastor Isaías. Tu saiu de lá e veio aqui na minha sala? Direto de lá, pastor. Ah, é? Saí do consultório, não foi? Eu disse, vamos lá. Eu sou o que recebe as primeiras notícias boas, mas também eu sou o que recebe as primeiras notícias difíceis. Difíceis também. Que coisa. E chegamos aqui, era na parte da manhã, eu não estava no programa ainda, era um pouquinho antes do programa. Estávamos eu e Demian. Foi o Demian. O Demian estava na sala do lado, me lembro. O senhor viu na cara que eu estava diferente. Quando tu entrou branco, Brito. Já disse assim, ó... O que houve, rapaz? Tem algum problema, Brito? Eu digo, tem, pastor. Aí tu colocou os documentos, uns papéis em cima da mesa. Aí coloquei tudo ali. E o senhor disse, não, Brito, isso eu nunca me esqueço. O senhor disse assim, não, Brito, nós vamos orar. E Jesus vai te curar. Nós vamos orar e o Senhor vai te curar. E nós vamos reverter isso aí pela fé. Eu citei 2 textos bíblicos para ti. Um deles foi o texto de Jesus para a casa de Jairo. Vamos reverter isso aí. E aí,
o senhor orou, né? Me ungiu com óleo. O Demian veio junto ali. O Demian chamou o Demian junto. Depois chamamos, naquela semana mesmo, todos os presbíteros. Todos. E oramos por ti também, todos juntos, né? E dali, então, a gente começou o tratamento. A igreja toda orando também. Na cidade de Alvorada eu abri também. Eu falei, pessoal, o que eu faço, pastor? Não, eu digo, abre lá. Abre lá. Aí abri, né? Foi aquela questão toda. Nós te ajudamos bastante, te damos uma licença. Um dos pastores que pregou bastante lá foi o Fontana. Exatamente. Fontana, foi o pastor Joel, foi o pastor Rogério, né? O senhor foi várias vezes. Me lembro que o senhor foi lá na minha casa me fazer uma visita. Né? Fui na tua casa. Mas naquele culto... Antes de eu ir pregar, eu fui na tua casa. Foi na minha casa. O senhor passou lá em casa, ali, tomou um café conosco, né? Orou também. Ali eu tive uma experiência interessante, né? Porque já vai entrar pela questão da cura, já vai encontrar um testemunho. Quando eu passei na tua casa, eu estava fazendo um tratamento, né? E eu disse, pai, nós já oramos, Senhor, já pedimos, a igreja está orando, mas já era para ter dado uma reação de cura e saúde. Eu te vi muito magro. Magro. Fazendo tratamento. Nós com 75 quilos. Nós orando, jejuando, eu disse... De 102 que eu pesava, eu vinha a 75. Olha só. Foi algo assim muito forte e rápido, né? Foi 27 quilos. 29 quilos, 28. 28 quilos. Aí eu fui na tua casa, a Magda. Dali nós fomos para Alvorada. E a tua esposa foi junto. Isso. No culto. Quando eu cheguei na Alvorada, lotado o salão. Lotado. Uma coisa impressionante, lotado. E aí eu disse, assim, o quadro que eu vi, que nós temos orado e jejuado, mas a doença está evoluindo. A gente já orou, já ungiu ele com óleo, mas a coisa está andando. Ele não está tendo a saúde, não está tendo cura. Né? E ali me veio aquele texto de Paulo, né? Quando ele fala ali de Epafrodito em Filipenses, que Epafrodito adoeceu mortalmente, que eu acho esse texto muito legal, né? E ali me veio esse texto e eu olhei para aquele povo e eu orei com a minha esposa e a tua esposa ali. Nós oramos entre nós primeiro antes de eu pregar. Eu orei e disse, Senhor, vou orar em cima disso aqui. Peço a tua mão, né? Essa passagem aqui, eu acho ela muito forte. Quando Paulo diz, né, que Epafrodito adoeceu, né? No entanto, julguei necessário enviar Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas cidades. Ele tinha muita saudade de vocês que estavam angustiados porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Né? De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Olha só. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E ali eu orei com a tua esposa e a Magda e disse, vamos pedir para que Deus se compadeça desse povo aqui e do Brito. E vamos pedir que Deus reverta esse quadro. Eu senti ali, né, Brito, que você ia à tua casa, tu estava magrinho, né? E eu senti uma coisa, quando eu subi para pregar, eu já tinha orado com a tua esposa, eu disse, nós temos aqui a Lourdes, eu estive na casa do Brito, e eu disse, eu citei esse texto bíblico, cara. Oh, Deus. E eu citei esse texto bíblico e disse, não, vamos orar sobre ele agora. E Deus vai se compadecer de vocês, para que vocês não sofram a perda do pastor de vocês, e vai se compadecer da esposa e do pastor de nós todos, porque ele vai tirar esse sofrimento da gente. E nós oramos. Aí quando eu orei, eu te contava, batia. Os irmãos cavocavam no chão, orando. Que coisa forte, Brito. E ali eu disse para a Magda, eu senti uma coisa. Vai reverter esse quadro. E deu uns dias depois, os médicos te disseram, deu certo, tu não tem mais nada. Como é que é isso aí, Brito? Foi algo, assim, também muito impactante, né? Porque eu fiz o tratamento, né? E o tumor resistia. Até que mais uma semana, me recordo, que o doutor chegou e disse para mim, passa na minha sala depois que tu fizer a químio, a rádio. Aí eu passei, ele me examinou, aí já não era a primeira doutora que... Aí era um doutor oncologista mesmo, cara, cuidava da parte de câncer. Ele chegou e disse, cara, teu tumor desapareceu. Sumiu. Que negócio maluco. O tumor desapareceu, cara. E examinou. Tu tá livre, né?
E quando eu recebi aquela notícia ali, né, eu fiquei impactado, né, pastor? Imagina, né? Mas assim, foi naqueles dias ali, naqueles dias. E inclusive eu falei para os colegas, eu senti que Deus vai ter misericórdia do Brito. O Brito não vai nessa. Porque tu já tinha me dito, né, pastor, se é a minha hora, eu aceito. Aceito, preparado. E eu disse, não, nós vamos reverter isso aí. Agora, e aí tem um outro ponto. Tito teve uma recuperação muito, muito rápida, né? Muito rápida. Teve uma... Na mesma proporção que eu emagreci, a doença me pegou forte, na mesma proporção a saúde veio... Tu te levantou, Brito. Levanta. Foi a questão de um mês e meio, tu já estava ministrando 2 meses, Brito? Ministrando, já voltei ativa, já comecei a trabalhar novamente. E aí, tu ficou numa espera de 5 anos, que os médicos pedem. Sim. E já passou, os caras disseram pra ti, realmente, tu tá livre. Aí passou. O médico disse pra mim assim, eu não vou te declarar curado agora, porque a medicina, ela precisa de um tempo. Mas não tem mais nada disso pra ti. Não tem mais nada, mas agora tu vai fazer o seguinte, a cada 3 meses tu vai vir aqui. Eu vou fazer um exame de ti e tal, né? Pra gente confirmar. Só daqui 5 anos eu poderei te atestar que tu tá curado. E tá, tudo bem, doutor. Aí eu fiz rigorosamente o que ele pediu. Cada 3 meses, 4 meses eu ia lá, ele olhava e tal. 5 meses eu ia lá e olhava. E o tempo foi passando. Aí chegou o final. Eu fui e digo, bom, agora ele vai ter que me declarar. Porque eu mesmo me olhava no espelho e já não tem nada. Não tem mais nada. Agora ele vai ter que dizer que eu tô curado mesmo. Aí eu cheguei lá, ele olhou. Aí ele disse assim, tu vai fazer um exame que vai radiografar todo o teu corpo. Vão escanear o teu corpo todo. Escanear todinho. Porque pode estar bom ali, mas pode ter uma metástase lá em tal lugar, assim. Aí eu passei por esse exame, escaneou todo o meu corpo. Levei lá para ele olhou e disse, seu Brito, agora eu posso lhe dizer, o senhor está curado. Brito, eu vi que tu te emocionou. Glória a Deus. Tu te emocionou quando eu estava falando da oração lá com a tua esposa, porque ela foi uma companheira, né, Brito? Hein? Minha esposa, vou dizer, foi assim, ó, uma tábua, né? Quando eu peguei a mão dela na alvorada, me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei no meio das duas. E nós oramos juntos ali na frente. Esse texto aqui, que aqui diz, né? Ele estava se encaminhando para a morte. E hoje está feliz, Brito? Ela me recorda que a minha esposa, porque o tratamento me tirou o apetite. O gosto da comida, eu não tinha gosto. Então, eu dava 3, 4 colheradas, mas ela fazia todos os dias um tipo diferente de comida. Um purê, ou uma moranguinha, ou não, sabe? Sempre tinha uma comidinha para ver se eu... Hoje ela disse para mim assim, eu tô com um marido novo, pastor. Brito, servindo a Deus, nós estamos alegres contigo. Tu tá com 65? 65. Nós temos alguns meses de diferença só. O João Gilbertito é um amigão. Nós te consideramos um cara sério. Tu faz parte hoje da diretoria da convenção. Né? Tu faz parte da diretoria da convenção. Participa junto. Tu é um homem sério, um homem de bom testemunho. Né? Tua filha está bem na fé, teu genro. Estamos alegres contigo, tá? Com a tua esposa e com a alvorada. E tu é um incentivo. Amém. De perseverança, de fé e também de temor a Deus. Amém. De temor a Deus e de seriedade. E vamos continuar servindo. Amém. Amém? Amém. Vamos continuar servindo até a hora que... E a campanha da alvorada agora junto ali, eu te vi junto ali pregando. A campanha foi muito legal. Fregão, né? Foi muito jóia. Foi um balaço ali. Interessante que Deus deu o local para a campanha e logo depois deu o local de uma congregação ali pertinho, questão de quadras dali. Tu cuida de uma sede e quantas congregações hoje? Mais 3. Então tu cuida de uma igreja grande, um salãozão grande e mais 3 congregações na alvorada. Mais 3 congregações, a Tijuca, a Salomé, que é a nossa mais recente, e a Barão. Pastor Darcy Brito, bênção de Deus. Voltamos em outro momento, né? Voltaremos com mais um Conversa de Fé.